pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula de língua portuguesa para os nonos anos. Então vamos lá, pessoal. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer exercícios sobre frase, oração, período, transitividade verbal e análise sintática, que foram 3 conteúdos vistos durante as 3 primeiras semanas do mês de fevereiro. O que vocês têm que fazer? Vamos só relembrar. Do lado das atividades, eu coloquei alguns boxes, algumas caixas de texto para vocês relembrarem o conteúdo. Então, frase, todo enunciado de sentido completo que pode ou não possuir verbo. Então, nesta fase de aprendizado, é muito importante que vocês se lembrem e saibam encontrar o que é um verbo, certo? Então, o verbo é toda palavra que indica uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza e que eu consigo conjugar. Por exemplo, amarei, viajarei, conquistei, avancei, certo? Oração. Oração é todo enunciado que possui verbo. Vejam só a importância de saber encontrar um verbo. A oração não precisa ter sentido completo, diferente da frase. Então, vamos lá para essa atividade. Vocês vão ler o texto que tem aqui com atenção, o Poeminha Comeu, certo? Do Caetano Veloso. E aí vocês vão responder. Como esse poema é estruturado? Prosa ou verso? O que é prosa? Prosa é a escrita tradicional de vocês, que começa com um parágrafo e vai até o fim da linha, depois retorna para a margem e vai até o fim da linha. Ou se é escrito em verso. Vocês vão descobrir o assunto que está sendo abordado. Vocês vão responder se as palavras que compõem o texto foram empregadas no sentido real, tá? O sentido que vem do dicionário, aquele sentido real. Por exemplo, João pisou numa pedra. Pedra é um mineral. Pisou numa pedra e pode ter causado um machucado. Sentido denotativo, real. Conotativo. Aquele menino é uma pedra no sapato do João. O que significa que aquele menino ser uma pedra? Ele é uma pessoa que causa incômodo no João. Então, eu empreguei a palavra pedra no sentido conotativo, figurado. Depois vocês vão contar na D. Vocês vão primeiro identificar os verbos e depois vocês vão dizer quantos são, tá? No texto. E depois que vocês acharem os verbos, vocês vão ter que dizer quantas orações tem nesse texto. 2. Leia os enunciados e coloque F para a frase, todo enunciado de sentido completo que pode ser verbal ou nominal. O por oração, todo enunciado que tem um verbo, mas que não precisa ter sentido completo. E período. O que é período? Período é todo enunciado que contém uma oração ou um verbo. Então, veja a importância de saber achar o verbo. Se vocês não souberem, tenta conjugar a palavra e ver se dá certo, se vai ser um verbo ou não. O período pode ser simples, contém apenas uma oração, apenas um verbo, ou ele pode ser composto, contém 2 ou mais orações, tá? Aqui tá faltando um parentezinho, pessoal, mas aí vocês não se importam, tá? Vocês já sabem que ele deveria estar aqui. E aí vocês vão colocar no parênteses, se essa frase aqui, por exemplo, eu vou fazer a primeira. É importante conferir a documentação antes de entregá-la. Vou achar os verbos. Primeiro verbo, guardem bem, o é o verbo ser conjugado, tá? Conferir, um verbo que indica uma ação, e entregar, outro verbo que indica uma oração. Então, eu tenho aqui uma frase porque tem sentido completo, eu entendi o que era para ser feito, eu tenho oração porque tem verbo, e eu tenho um período porque tem oração. No caso, tem 3 orações. Certo? É isso que vocês têm que fazer na atividade. Depois, nós vamos ver exercícios complementares sobre transitividade verbal. Primeiro exercício, os verbos de ligação estabelecem uma relação direta entre o sujeito e a caracterização ou qualificação que é atribuída a ele. Eles podem indicar, olha o que o verbo de ligação indica, um estado, que é algo assim parado, uma mudança de estado, uma transformação ou uma continuidade de estado. Sabendo disso, vocês vão grifar os verbos de ligação e dizer o que eles indicam. Então aqui, marquei para vocês quais são os verbos de ligação. Quais são os verbos de ligação? Os principais verbos de ligação são ser, estar, parecer, permanecer, continuar, ficar, virar e tornar-se. Atenção! Normalmente os verbos não aparecem escritos dessa maneira na frase, mas conjugados. Por exemplo, é bonito, será bonito, parece bonito, continuaria bonito, tornar-se-ia bonito. Então, guardem isso. Os verbos vão aparecer conjugados e não escritos dessa forma aqui, certo? Normalmente. Pode aparecer de estar escrito assim sim, mas é mais raro. Primeiro exercício, vou fazer com vocês. Ele anda triste. Qual que é o verbo de ligação? No caso aqui é andar, tá? Não está escrito aqui, mas é andar.
O que ele indica? Ele indica um estado, uma mudança de estado ou uma continuidade de estado? Ele indica um estado, tá? Que é o que vocês vão ter que fazer nos outros exercícios. Depois, assinale as frases que contêm verbos intransitivos. Primeiramente, vocês vão localizar e grifar os verbos para facilitar a classificação deles. Então, vamos lá. O que são verbos intransitivos? Verbos intransitivos são aqueles que possuem sentido completo ao que eu disse. Eu posso parar a minha frase no próprio verbo que eu vou entender o que está acontecendo, certo? Eu poderia ter dito, vou fazer só o primeiro, Maria saiu. E vocês entenderiam a ação que a Maria praticou. Eu não precisava ter dito cedo, mas eu quis dizer. Então, essa é a diferença de um verbo de sentido incompleto para um verbo de sentido completo, certo? Se eu posso dizer, mas eu não preciso, o sentido é completo. Se eu preciso dizer uma informação para o meu verbo ter sentido completo, ele chama-se transitivo. Então, no caso, vou fazer a primeira. Saiu é o verbo e voltou. E ele é o quê? Intransitivo. Certo? É isso que vocês vão ter que fazer. Depois, vocês vão fazer os exercícios complementares sobre análise sintática. Nas sentenças abaixo, há dois termos que formam os chamados termos essenciais do período, que são o sujeito e o predicado. Sujeito, do que ou de quem se fala, e predicado, o que se fala do sujeito. Só lembrando que às vezes pode acontecer de na frase não ter sujeito, certo? O sujeito ele pode ser simples. O que é um sujeito simples? Ele contém apenas uma palavra importante no seu núcleo. Por exemplo, Maria foi viajar. De quem eu falei? Da Maria. E a única palavra importante que tinha ali era Maria. Composto. Contém duas ou mais informações importantes. Maria e João foram viajar. Eu falei da Maria e do João. Tem duas informações importantes. Tem a Maria e o João. Portanto, é composto. Oculto. O oculto ocorre em frases em que não está escrito quem pratica a ação, mas conseguimos identificar pelo verbo que se trata dos pronomes eu, tu, ele, nós ou vós. Por exemplo, fomos viajar. Quem foi viajar? Nós. Eu não falei nós fomos viajar, mas eu subentendi o pronome nós. Portanto, o meu sujeito é oculto. João anda irrequieto. O que eu tenho que fazer aqui? De quem eu falei? Do João. Então, o João é o meu sujeito. Certo? Sujeito simples. Aí vocês vão separar agora o predicado. O que eu falei do João? Que ele anda irrequieto. É isso que vocês têm que fazer. Separar o sujeito do predicado e classificar o sujeito. Segunda atividade. A seguir, você tem frases que contêm verbos transitivos, que são aqueles que não possuem sentido completo. Ou seja, eu não posso parar a minha informação no verbo. Eu tenho que ir além. Eu preciso continuar, diferente de poder continuar. A sua tarefa será grifar os verbos. Então, vocês vão ter que grifar os verbos, depois sublinhar o complemento, aquilo que eu preciso dizer para o meu verbo ter sentido completo, e dizer se esse complemento é um objeto direto, se ele se liga ao verbo sem o auxílio de uma preposição, ou se ele é indireto, se ele liga-se aos verbos com o auxílio de uma preposição. Então, aqui do lado, para vocês sentirem mais facilidade de fazer a atividade, eu coloquei as preposições, que são as principais. A, de, com, em, por, para, sob e sobre. Muito cuidado com o a, tá? Porque o a ele pode ser três coisas diferentes. Pode ser um artigo, uma preposição ou um pronome. Para vocês saberem se ele vai ser uma preposição ou não, é só vocês trocarem por para, tá? Se der para a, aí é uma preposição. Ou se vocês trocarem por ao. Se vocês trocarem o a por ao, se der o ao, aí vai ser uma preposição. Por exemplo, vamos à farmácia. Estou em dúvida se esse a é uma preposição ou não. Vamos ao mercado. Se eu trocar a palavra feminina por uma masculina e na substituição ficar escrito ao, aí vai ser uma preposição. Então, vou fazer o primeiro. Primeira coisa a ser feita, grifar o verbo, plantar. Depois, eu não pude parar em plantar, não tive de continuar, porque quem planta, planta alguma coisa. O que eles plantaram? O milho, é o complemento do verbo plantar. Entre o verbo plantar e o milho, que é a palavra aqui importante, do complemento do verbo, eu não achei nenhuma dessas palavrinhas aqui, eu não achei nenhuma preposição. Portanto, o meu objeto é direto. Então, guardem isso. Objeto direto é uma linha reta, sem preposição. Objeto indireto é uma linha com curva, com preposição, que são essas daqui, tá?
Então, pessoal, façam as atividades com muita atenção e carinho. Qualquer dúvida é só me procurar, certo? Boa semana e bons estudos a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.